Olá, voltamos. Agora vamos começar a fazer exercícios, tá? De análise combinatória. Muito bom. Então nós vamos começar aqui, ó, primeiramente com exercícios de fixação, beleza? Ou seja, primeiro fazendo exercício de fixação, depois vamos fazer exercícios referente às bancas, Furiversa, Cetro, CESP, ESAF, ou seja, vamos fazer muitas questões, porque a teoria manda, então vamos fazer várias bancas, porque só assim você vai treinar muito, muito mesmo, hein? Então, ok, vamos trabalhar agora com exercícios de fixação, análise combinatória, no estudioaulas.com.br, as melhores condições, eu ia falar as melhores cabeças, né? Mas já tem um que é isso aí. Bom, exercício 1 de fixação. Vamos fazer exercício envolvendo todo o conteúdo visto na teoria, beleza? Um restaurante oferece no cardápio 2 tipos de saladas distintas, 4 tipos de pratos de carne, 5 variedades de bebidas e 3 sobremesas diferentes. Uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras a pessoa poderá fazer seu pedido? Muito bom. Princípio multiplicativo, que é o princípio fundamental da contagem, perfeito? Então vai ficar assim, ó. Pelo PFC, eu tenho 2 possibilidades de salada, 4 possibilidades de carne, 5 possibilidades de bebida e 3 de sobremesa. Ou seja, 2 vezes 4 vezes 5 vezes 3 igual a 120 maneiras diferentes de escolha dessas opções aí. Tá vendo? PFC é bacana, né? Muito legal. Então é só multiplicar que você tem o seu resultado. Tá aí, são 120 maneiras distintas. Exercício de fixação número 2. Com as letras A, B, C, quantos pares ordenados com elementos distintos podemos formar? Beleza. Então note o seguinte. Eu tenho 3 letras, N igual a 3, e quantos pares? P igual a 2. Bom, se você perceber aqui, a ordem dos elementos forma um novo grupo. Se forma um novo grupo, a gente cai na teoria de arranjo simples. Por que simples? Porque ele está falando pares com elementos distintos. Então eu caio exatamente em arranjo simples. Que ou você resolve pela fórmula do arranjo, ou você resolve pelo PFC. Bom, pelo PFC, princípio fundamental da contagem, você tem aqui 2, começa sempre pelo P, tá? Que é o que a gente quer. 1, 2. Quantas possibilidades para a primeira letra aqui? 3. Usando uma das letras da sua escolha, sobram quantas para cá? 2. Perfeito? Aí você faz 3 vezes 2 igual a 6. Tá aí pelo PFC. Professor, então quer dizer que eu poderia colocar qualquer letra e ficar trabalhando? Sim. Por isso que o PFC ajuda, porque o PFC você não necessariamente precisa dar fórmula. Muito legal, né? Então, tá aqui. Fiz pelo PFC. Vamos ver aqui se eu quisesse usar a fórmula, não é verdade? Então vamos ver, ó. Tá aqui. É um arranjo 3 tomados 2 a 2. 3 elementos, sempre aos pares, 2 a 2. Pela fórmula n fatorial sobre n menos p, ou seja, 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial igual a 3 fatorial sobre 2 menos 1, 1 fatorial. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que não precisa, né? Você pode cortar, igual a 6 maneiras distintas de formar esses pares. Perfeito? Tá aí feito pela formulazinha e fizemos também pelo PFC. Pelo PFC, 3 vezes 2 igual a 6. Muito bom, né? Questão de número 3. Exercício de fixação número 3. 4 times de futebol. Vasco, Atlético, Corinthians e Internacional. Não apareceu o Flamengo, né? Será por quê, né? E disputam um torneio.
Por quê, professor? Porque eu sou vascaíno, por isso que eu coloquei Vasco lá, mas é brincadeira, hein? Quantas e quais são as possibilidades de classificação para os 3 primeiros lugares? Opa! 4 times, 3 lugares. N4, P3. Isso é um problema de arranjo simples. Por que arranjo? Porque a ordem importa, lembra? Se o Vasco chegar em primeiro lugar, ele vai ganhar uma pontuação maior, ou seja, um prêmio maior. Se chegar em segundo, o prêmio já reduz um pouco. E em terceiro, reduz mais ainda. Isso quer dizer que a ordem importa? Importa. Então, se a ordem de classificação importa, eu tenho um problema de arranjo simples, perfeito? Então, olha só, 4 times, tá aqui, meu N vale 4, e eu quero classificar 3. Então, se eu tenho uma questão de arranjo, eu posso fazer assim, né? Olha só, posso fazer dessa forma, pra gente ver aqui direitinho. As canetas, ok? 1, 2, 3. Quantos times? 4. Quantos times têm condições de ser campeão? Qualquer um dos 4. Beleza. Faz de conta que é o Vasco. Sacanagem. Aí sobram quantos? 3. Faz de conta que é o Atlético. Aí sobram quantos aqui? 2, que pode ser quem? O Internacional, né? Mas isso pode ser qualquer um deles. Eu só estou mostrando que pode acontecer, né? São as possibilidades. Então você tem 4 possibilidades, 4 times que podem ser campeão. Tendo um campeão, sobram 3 para disputar o segundo lugar. Tendo o segundo lugar, sobram 2 para disputar o terceiro. Você tem 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 possibilidades. Tá vendo? Legal, né? O lance é você saber a teoria. Peraí, primeira coisa é saber diferenciar arranjo simples, arranjo com repetição, permutação simples, permutação com repetição e permutação circular. E depois saber diferenciar combinação simples, combinação com repetição. Sabe essa teoria? Os exercícios vão fluir. Então, fiquem espertos. Ok, fiz no canetão aqui. Mas aí agora eu posso, deixa eu ver aqui, pelo PFC, 4 vezes 3 vezes 2, 4, porque eu tenho 4 times que poderão ser campeão, um só vai ser, sobram 3, depois sobram 2, eu tenho 24 maneiras distintas. Professor, como é que eu faço para aprender isso? Simples. Repete, 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 repete. Quantas vezes for necessária, para que você condicione o seu cérebro a observar a questão que vai ser resolvida. Beleza? Questão 3 foi, né? Vamos para a questão de número 4. Quantos números de 3 algarismos distintos, sempre preste atenção, distintos, podem ser formados usando seus algarismos? 1, 2, 3, 4, 5. Então você tem aqui N5, P3. Muito bom. De novo, você está aí. Peraí, professor, se eu escrever 1, 2, 3 e escrever 3, 2, 1, estou usando os mesmos algarismos. Mas o número muda? Muda. A ordem importa? Importa. Se você mudar ali, vai formar um novo grupo. Opa, questão de arranjo simples. Muito bom, hein? Arranjo simples. Professor, é melhor usar o PFC, não é? Sempre o PFC. Sempre começa com o P. 1, 2, 3. Beleza. Quantos números eu tenho disponíveis? 5. Tem restrição? Não. Não tem restrição. Por quê? O que é restrição? Porque às vezes ele fala assim, você tem que começar com um número maior que 2. Você tem que começar com o número 300. Então não tem restrição. Pode entrar qualquer um dos 5 números aqui? Pode. Entrou um, sobram quantos? 4. Entrou outro, sobram quantos? 3. Beleza. Então fica 5 vezes 4 vezes 3 igual a 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Então, que legal. Ué, professor, então, eu tenho 5 possibilidades. Se entrar um número qualquer aleatório aqui, o 3, eu não tenho mais 5 números. Você tem quantos? 1, 2, 3, 4. Se entrar outro número aqui aleatório, não tenho mais 4. Você tem 1, 2, 3. 3, tá vendo? Olha que legal, é isso que você tem que imaginar. Ali eu escolhi um número aleatório, tá? Pode ser qualquer um deles. Por isso
que vamos ficar esperto com esse tipo de questão. Beleza? Então eu tenho 60 possibilidades. Tá aí. Né? Então, tá aí pelo PFC, 5 vezes 4 vezes 3, igual a 60 maneiras distintas de eu escolher números com 3 algarismos, dentre os 5 algarismos oferecidos a vocês aí. Muito bom. Questão número 5. Muito boa. Questão número 5. 8 caminhos conduzem ao cume de uma montanha. Então, eu posso escolher, estou aqui, 1, 2, 3, 4, 5 caminhos. Beleza? Ok. Para subir, não é isso? E descer por caminhos diferentes. Olha só que interessante. Quantos eu tenho para subir? 8. Se eu não tivesse falado na volta caminhos diferentes, eu teria 8 para subir, 8 para descer. Mas toda questão de concurso, qualquer questão que fala, olha, você tem 8 caminhos disponíveis, mas na descida você tem que descer por caminhos diferentes, basta você ser esperto. Peraí, se eu fui pelo caminho 3, na volta eu não posso voltar pelo caminho 3. Então, eu não tenho mais 8 opções de volta, eu só tenho 7. Então, olha que legal, né? Então, você tem aqui, subida, 8 possibilidades. Beleza. Descida, 7 possibilidades. Por quê? Aonde na questão está dizendo? Está dizendo que você tem que descer por caminho diferente. Então você retira sempre um. Professor, vou retirar 2? Não. Só se ele disser qualquer outra coisa. Mas se você só foi por um caminho, na volta você não pode voltar por aquele caminho. Perfeito? Então tá, eu tenho 8 possibilidades de subida e 7 de descida. Então eu tenho, pelo PFC, 8 vezes 7 possibilidades que vão ser 56 maneiras diferentes de eu subir e descer por esses caminhos. Beleza? Bom, hein? Não é? Então, muito legal. Vamos lá para a gente não perder nenhum minutinho. Questão número 5, vamos para a questão de número 6. Quantos números de 3 algarismos sem repetição podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, incluindo sempre o algarismo 4. Significa que o 4 tem que aparecer em todos. Perfeito? Então quer dizer que, vamos lá. Então, de quantos algarismos? De 3. Então nós temos uma centena. Perfeito? Então o algarismo, cuidado, hein? O algarismo 4 pode aparecer na centena, na dezena ou na unidade, ou seja, tem que aparecer num desses 3 cantos aí. Então nós temos que abrir 3 possibilidades, perfeito? Vamos lá, ó. Olha só. Bom, vamos supor que o 4 apareça aqui na centena. O algarismo 4. Lembrando, não são 4 possibilidades, é o algarismo 4. Então, você vem aqui e retira o 4 daqui, perfeito? Que ele vai começar aqui com 4. Sobra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas possibilidades de número eu tenho para essa posição das dezenas aqui? Eu tenho 8 possibilidades. 8, perfeito? Aqui ele começa com 4, aqui pode aparecer qualquer um dos 8 algarismos. Usando um desses algarismos, que pode ser qualquer um desses 8 algarismos, ele entra aqui, perfeito? Qualquer um deles. Exemplo, se eu quiser que entre o 2 aqui. Exemplo, que entre o 2. Então, se eu disser que entra o 2, quantos algarismos ainda sobra para cá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui eu posso usar qualquer um dos 7. Então o número começa com 4, e aqui eu tenho mais 8 possibilidades, que pode ser qualquer um deles. Aí, hipoteticamente, eu disse que era o 2, hipoteticamente, só para você entender que como eu tirei mais um número, sobram quantos números? 7, mas aqui poderia ser qualquer um deles. Perfeito? Só para você entender. Beleza. Mas ele disse que é um número com 3 algarismos. O 4 apareceu aqui porque eu optei. Então você chama isso aqui de primeira possibilidade. Eu tenho uma primeira possibilidade. Mas o 4, ao invés de aparecer aqui, ele pode aparecer aqui? Pode. Pode aparecer aqui?
Pode. Então, eu vou criar as possibilidades, mas é claro que não precisaria. Perfeito? Como o 4 pode aparecer em qualquer uma das 3 posições, a minha resposta seria 7 vezes 8, 56 vezes quanto? Vezes 3, mas já já a gente comenta sobre isso. Segunda possibilidade. Segunda possibilidade. Vamos ver o que a gente tem aí na segunda possibilidade. Olha lá, né? Então, a segunda possibilidade, olha só, eu vou colocar o algarismo 4, que ele tem que aparecer sempre, nas dezenas. Significa que eu colocando o 4 aqui, sobram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, sobram 8 possibilidades para cá. Perfeito? Deixa eu tirar daqui. 8 possibilidades, que pode ser qualquer número. Exemplo. Vamos ver como se eu tivesse o 9. Eu colocaria o 9 aqui. Aí, sobraria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades para cá. Então, ali 8, para cá sobraria 7 possibilidades. Claro que pode ser qualquer número, né? Só para você observar o que aconteceu. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui eu tinha a minha segunda possibilidade. Então, vai gerar agora a minha terceira possibilidade, porque o algarismo 4 pode estar aqui na centena, pode estar aqui na dezena, mas ele pode estar na unidade. Olha só. O algarismo 4 pode estar na unidade. Quer dizer que sobram 8 possibilidades para cá, 7 possibilidades para cá. Então, eu tenho aqui na minha terceira possibilidade. Perfeito? Então, olha só o que ia acontecer. Eu tenho aqui 8 vezes 7, 56 possibilidades aqui. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 8, também 56. E 7 vezes 8, também 56. Então, na verdade, como eu trabalho... Olha que legal, quando você trabalha com possibilidades assim, pode acontecer essa, ou essa, ou essa. 56, 56, 56. 56 mais 56 mais 56. Ou 56 vezes 3, tá vendo? Legal? Então, deixa eu apagar aqui. Vocês perceberam que vocês têm 3 possibilidades, cada uma dando 56, né? Ok? Pelo PFC aí, ó, se for fazer, ó, dá 8 vezes 7 igual a 56. Só que 56 para cada possibilidade. Então, é 56 mais 56 mais 56. Ou 56 vezes 3, igual a 168. Professor, por que vezes 3? Simples, você tem 3 possibilidades. Uma, mais outra possibilidade. Ou você perceber na questão que o 4 pode aparecer em qualquer uma das posições de centenas, dezena ou unidade, basta você multiplicar 7 vezes 8, 56, vezes 3, né? Ok? Então, vamos lá. Né, meu câmera João? Vê se está tudo certo ali. Quero que meus alunos fiquem satisfeitos com isso aí. Vai lá. É o meu câmera que está aprendendo tudo, né? Tudo certinho, bonitinho. Bom, questão número 7. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, são formados o número de 4 algarismos distintos. Dentre eles, quantos são os divisíveis? Por 5. Então, olha só, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 algarismos, ou seja, a posição de 4 algarismos. Só que ele te dá uma restrição. Em análise combinatória e probabilidade, você tem que trabalhar sempre primeiro com a restrição. E aqui está a restrição. Ele quer que todos os números são divisíveis por 5. Vamos voltar? O que é um número divisível por 5? Por 5. São todos os números que terminam em 0 ou 5. E, na verdade, você não tem um algarismo 0. Então, na verdade, ali, todos os meus números têm que terminar com quanto? Com 5. Então, aqui, ó, tem que ser um algarismo 5. Lembrando, não são 5 possibilidades. Termina com o algarismo 5. Então, na verdade, você vem aqui e circula aqui que todos os seus números têm que terminar com 5. Aí, para colocar os números aqui, significa 1, 2, 3, 4, 5. Tem quantas maneiras ainda? Quantas possibilidades? Porque o número pode começar com qualquer algarismo. Mas ele deverá acabar sempre com o algarismo 5. Então, ó, eu tenho quantas possibilidades aqui? 5. Para cá, foi muito rápido. Eu tenho quantas? 4. Professor, por que eu tenho 4? Porque se você escolher qualquer um desses números aqui e fixar aqui, sobram 4 possibilidades. E depois,
Sobram quantas possibilidades para cá? 3. Mexe aqui? Não. Então você tem 5 vezes 4 vezes 3 possibilidades. Pelo PFC, você tem 5 vezes 4 vezes 3 igual a 60 maneiras distintas. Esse número ele fica fixo. Você não mexe aqui porque esse 5 não é a quantidade de possibilidades, e sim que o número tem que acabar sempre com o algarismo 5, porque ele falou que é divisível por 5 e fica sempre essa ideia aí. Fiquem espertos que esse tipo de questão sempre está caindo uma questão ou outra nessas provas por aí. Então, mais um exercício de fixação prontinho. Vamos fazer uma pausa. Repete, 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 repete. Faça novamente esse exercício, assista de novo o vídeo e voltamos daqui um pouquinho. Até já!